Nós queremos fazer um agradecimento ao irmão Sérgio, que cantou agora com a sua filha, que são lá da igreja do Valqueire. E eu quero, antes da gente abrir a palavra, fazer uma oração com vocês, tá? Vamos inclinar nossa cabeça para fazermos uma oração ao nosso Deus. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque diante do Senhor nós somos iguais, somos crianças diante do Senhor, e o Senhor deseja nos educar, cuidar da gente, nos dar apoio, carinho, conforto, enfim, tudo aquilo que um pai pode oferecer para o seu filho, e muito mais, porque o Senhor é o nosso Deus amoroso. Agora, por favor, Senhor Deus, venha abrir os nossos olhos para entendermos a sua palavra, e nos dê, Senhor Deus, mais do que compreensão da sua palavra, nos dê também o poder do Espírito Santo para viver aquilo que a gente aprender. Nós te pedimos por essas bênçãos, agradecidos em teu nome somente. Amém, Jesus. Bom, irmãos, são 11h35, eu prometo não passar das 2 da tarde. Eu quero abrir com vocês a Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Eu quero ler com vocês aquilo que se encontra nessa passagem. 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2, a Bíblia diz o seguinte: retirou-se dali, ou melhor, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? A Bíblia fala que a vida de Davi nem sempre foi uma vida de facilidade. Muito pelo contrário. A Bíblia apresenta que depois que ele foi chamado por Deus, que ele foi ungido pelo profeta Samuel, a Bíblia diz que Davi, ele enfrentou algumas sérias dificuldades na sua vida. A primeira grande dificuldade que Davi enfrentou foi a que Saul, rei de Israel na época, ele começou a fazer uma grande perseguição contra Davi. E a Bíblia diz que o desejo de Saul era matar realmente a Davi. E a Bíblia diz que numa dessas fugas que Davi ele empreendeu de Saul, a Bíblia fala que ele foi se refugiar na caverna de Adulão. O nome Adulão no original quer dizer justiça do povo. E a gente pode imaginar que Davi estava tão angustiado, tão perseguido, tão preocupado, que ele foi se refugiar lá na caverna de Adulão, na caverna da justiça do povo. E hoje eu quero só abrir um espaço rápido aqui, que a gente não tem muito tempo, e quero dizer para você que às vezes na vida a gente passa por tantos problemas, por tantas provas, por tantas dificuldades, que a gente fica contando com a simpatia do povo. A gente fica assim, contando com a simpatia dos irmãos, com a simpatia dos homens, com a simpatia daqueles que nos são iguais. Mas nem sempre as pessoas compreendem ou se tornam simpáticas aos problemas e às dificuldades que a gente passa nessa vida. E Davi, ele naquele desespero, naquela angústia, foi buscar abrigo na caverna de Adulão, que quer dizer justiça do povo. E às vezes a gente procura a simpatia e a justiça das pessoas, e elas não entendem e não oferecem a mão e não nos ajudam. Mas a Bíblia fala que enquanto Davi esteve lá naquela caverna, quando as pessoas souberam que Davi estava escondido lá, a Bíblia diz que seus irmãos, seus parentes foram todos ficar com ele lá. E a Bíblia fala que não só eles, não só a família de Davi, mas a Bíblia fala que também
400 homens, junto com suas famílias, é lógico, davam um total de quase 1.500 pessoas que foram ali ficar com Davi naquela caverna de Adulão. 400 homens, e não eram homens qualquer. A Bíblia diz da qualidade desses homens. Qual era a qualidade deles? Eram homens endividados, homens cheios de problema, homens amargurados. Olha só, Davi foi ungido rei por Samuel quando ele ainda era uma criança, quando ele ainda era um garoto. Eu posso imaginar quando Samuel estava lá derramando óleo sobre a cabeça de Davi, o que devia estar passando na cabeça de Davi? Alguém pode imaginar o que devia estar passando na cabeça de Davi, enquanto Samuel derramava o óleo na cabeça dele e falava: você vai ser o próximo rei de Israel? O que Davi estava vendo na cabeça dele? Qual o filme que estava passando na cabeça de Davi naquele minuto ali? Todos os poderosos, os generais, as pessoas mais importantes, a Rede Globo filmando. Ele falou: um dia eu vou falar em rede aberta para esse país inteiro, vai ser transmissão direta via satélite. Ele estava imaginando essas coisas, a cabeça de Davi estava voltada para isso. Mas agora, quando começou a vir as dificuldades e os problemas, quem foi que foi buscar a liderança de Davi lá na caverna de Adulão? Os reis, os poderosos. Quem foi que foi buscar? Os amargurados e os endividados. Todos os homens que tinham problemas. 400 homens foram buscar a liderança e o apoio do rei. Olha só que diferença, né? Às vezes a gente imagina que as bênçãos de Deus vão chegar para a nossa vida de uma forma, e Deus ele tem um caminho totalmente diferente, e os planos de Deus às vezes passam por situações totalmente diferentes e às vezes até adversas àquela que nós tínhamos imaginado. É por isso que eu quero dizer para você, antes de prosseguir na mensagem, esteja passando o que tiver você passando, meu querido, não se desespere. Tem um ditado que diz o seguinte: se a vida te der um limão, faça dele o quê? Uma limonada. A vida deu um limão ruim de chupar para Davi. E Davi, ao invés de reclamar, de se angustiar, a Bíblia diz que ele assumiu a liderança daqueles 400 homens, angustiados e endividados. Não é isso que a Bíblia fala? Amargurados e endividados. Só gente cheia de problema. Quando você está na fila de um banco, ou na fila do mercado, e começa alguém a reclamar da vida, e falar, e chorar, e reclamar, dá vontade de fazer o quê, irmão? Fala, seja sincero. O que dá vontade de fazer? Eu tenho vontade de, me afastar, porque é ruim, rapaz, ficar ouvindo problema, dificuldade. A vida já é tão cheia de problema e dificuldade, e você ainda fica ali com a pessoa falando o tempo todo no seu ouvido, às vezes até dentro de casa. Não dá vontade. Às vezes eu chego de casa cansado e a esposa começa a falar: olha, hoje aconteceu isso e tal. Se fosse uma televisão, dá vontade de desligar o botão, né? Mas só que não dá, você tem que ouvir, né? Não é assim às vezes. Mas a Bíblia fala que ao invés de Davi fugir daqueles homens que estavam angustiados, amargurados, endividados, Davi os ouviu e se tornou líder deles. Ellen White chega a dizer que Davi, ele soube tratar com aqueles homens como ninguém jamais soube tratar. Davi se tornou um líder e um apoio para aqueles homens, soube respeitá-los, soube ver naqueles homens não o que eles eram, mas o que eles podiam se tornar. E é assim que Deus olha para você. Deus não olha o que você é, mas o que você pode se tornar. E é por isso que Ele trabalha através do poder do Espírito Santo na sua vida, porque Ele quer extrair de você o seu melhor. Esse é o dom, essa é a facilidade maior que Deus ele tem. Trabalhar na nossa vida, ainda que pior ela esteja, para tirar de nós o nosso melhor. Davi, naquele ponto, ele foi um exemplo, ele foi um símbolo claro da obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus é assim. Você vai a Ele cheio de problemas, cheio de angústia, cheio de amargura, cheio de dívidas com o pecado, e a Bíblia diz que ao invés de Jesus te lançar fora, Ele te abraça e te recebe.
Às vezes você está buscando Jesus lá na justiça do povo. Às vezes você está querendo simpatia, está querendo amizade das pessoas. Mas o único que estende as mãos e te abraça e te recebe de verdade é o Senhor Jesus Cristo. Jesus hoje está dizendo para você: venha a mim como você está. Essa é a primeira grande notícia do Evangelho. Você não precisa mudar de vida para ir ter com Jesus. Você pode ir ao encontro de Jesus assim, do jeito que você está. Amém? Só que o Evangelho não para por aí. E a Bíblia fala que Jesus não só nos recebe como nós estamos, mas Jesus também é capaz de fazer o quê? Transformar a nossa vida, para que sejamos melhores do que agora somos. Amém? E é isso que a Bíblia fala que aconteceu. A Bíblia diz que Davi recebeu aqueles 400 homens angustiados, endividados, e recebeu e tratou deles, se tornou líder deles, e eles agora se tornaram pessoas diferentes. Vocês querem encontrar na Bíblia o que esses homens angustiados, endividados, esses 400 homens se tornaram depois que foram aceitos pelo rei? Alguém que quer descobrir? Abram comigo a Bíblia então em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 23. E vamos ler então o que esses homens se tornaram. Aqueles homens angustiados, cheios de problema, cheios de dificuldades, endividados, que foram ter com Davi, e que Davi os recebeu e soube tratar com eles e cuidar daqueles homens. Esses homens se tornaram pessoas bem diferentes. O que você pode se tornar se você se sentir aceito por Jesus? Como que sua vida pode ser transformada se você souber que Jesus te aceita como você está e que Ele quer mudar você para se tornar uma pessoa melhor? O que você pode se transformar? O que pode ser da sua vida a partir de um encontro maravilhoso com Jesus? Leiam comigo 2 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 8. E a Bíblia fala assim: são estes os nomes dos valentes de Davi. Olha a diferença, hein? Os homens antes eram o quê? Amargurados, endividados. Depois que foram lá na caverna e se encontraram com o rei, e que o rei os aceitou, através do poder, o poder de Deus, através da pessoa de Davi, transformou aqueles homens. De amargurados e endividados, a Bíblia começa a descrever esses homens agora como o quê? Valentes. E olha só o que a Bíblia diz: são estes os nomes dos valentes de Davi. O primeiro, eu sou gago, tem certos nomes que é difícil de falar, né? Vamos tentar ler agora aqui, vamos lá. São esses os nomes do valente de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos três. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Outra coisa, vamos lá, no versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Versículo 11. Depois ainda veio outro, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. E ainda tem outros 3 valentes ainda, naquele grupo, ainda tinham outros 3 valentes ainda, a partir do versículo 13º. Também
3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. E a Bíblia fala: suspirou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi, e ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Resumindo, daqueles 400 homens que foram lá, eram endividados, cheios de problemas, cheios de amargura. A Bíblia fala que esses homens se tornaram os líderes do exército de Israel, porque Davi, como símbolo de Jesus, os soube receber e os respeitar e cuidar daqueles homens. A Bíblia diz que, dentre esses 400, 37 eram os mais valentes de todos. E dentre esses 37 mais valentes de todos, haviam os primeiros 3 que eram super-heróis. O primeiro foi esse Josebe Barsebé, né? O nome dele é difícil de falar. Josebe o quê? Barsebete. A Bíblia fala que ele sozinho lutou contra 800 filisteus e com uma lança só e venceu os 800. Que coisa interessante, né? Um homem que era endividado, um homem que era amargurado, agora foi recebido pelo rei, e olha no que ele se tornou: um valente, um homem quase invencível. Talvez você possa ler uma passagem dessa da Bíblia e falar assim: rapaz, isso é impossível, isso é história. Meu irmão, isso é história para quem não tem fé. Se você for ungido por Deus, se você receber o poder do Espírito Santo, tudo é possível àquele que crê. A Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia fala que esse Josebe Barsebete, ele encarou os 800 e venceu, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Ele já não era mais um derrotado, ele já não era mais um endividado, ele já não era mais uma pessoa que todo mundo falava mal dele e não dava menor crédito a ele. Agora ele era um homem ungido pelo Senhor, cheio do poder do Espírito Santo, porque ele sabia que o rei o havia aceitado, e ele se tornou amigo do rei. Você é amigo do rei? Então você não é mais um derrotado. Se você é um amigo do rei, você agora tem que se tornar um valente na mão de Jesus. Valente não tem medo das dificuldades. Quantas dificuldades você tem enfrentado na sua vida? Talvez você tenha falado, talvez você comece a falar para mim: Amaro, eu tenho uma série de dificuldades. Eu tenho conta para pagar, tenho emprego para arrumar, tenho filho para criar, tenho roupa para passar, minha casa está caindo no telhado. Meu querido, não importa quantas sejam as dificuldades, um valente, pelo poder do Espírito Santo, encarou 800 filisteus e os venceu. Você pode vencer também. Se você estiver com Jesus, se você não olhar para você agora mais como um derrotado, um endividado, uma pessoa amargurada, mas se você agora olhar para Jesus e saber que Ele te aceita, que Ele te recebe e que você agora é um valente na mão do Rei, você vai encarar os problemas da vida e você vai vencer. Não importa quantos sejam, Deus vai te dar a vitória. Você sabe o que significa o nome, esse nome aí? Esse nome quer dizer aquele que acrescenta paz. Josebe Barsebete quer dizer aquele que acrescenta paz. Daí eu entendo uma coisa, irmão: quer ser vitorioso sobre as suas dificuldades? Então seja você um pacificador, seja aquele que traz paz onde você for. O problema é que tem muita gente na igreja que é valente dentro de casa só, mas não é valente quando tem que ser.
quando tem que acordar cedo, trabalhar, ganhar o pão para trazer para sua família, ele não é valente assim. Ele pipoca. Não, isso aí é muito difícil, estou com dor na coluna, estou cansado, mas não tem gente assim, eu não tenho. Mas dentro de casa quer ser um cavalo, ou homem valente, né? Bate na mulher, grita com os filhos, maltrata a família. Meu irmão, você tem que ser valente, é na luta da vida. Você tem que ser valente, é contra o pecado, meu irmão. Você tem que ser valente, é para tirar as almas que estão na mão do diabo e trazer para a salvação em Cristo Jesus. É desse tipo de valentia que Deus precisa. Você tem que ser valente, é para entrar lá onde ninguém quer entrar e pregar o evangelho para aquelas pessoas que precisam lá. É desse tipo de valentia que Deus quer ver em você. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um acrescentador de paz. Ele era um pacificador. Tem sido você um pacificador onde você passa? Você tem levado a paz de Jesus para as pessoas? Você tem falado para as pessoas que Jesus as quer salvar e que Jesus quer fazer paz com elas? Essa deve ser a sua função, se você quer ser um valente na mão de Jesus. O segundo valente que a Bíblia fala é um sujeito chamado o quê? Eleazar. Eleazar ou Eliezer? Eleazar. A Bíblia fala que esse Eleazar, ele foi para a guerra com o povo de Israel, e a Bíblia diz que lá no meio da batalha, o que aconteceu? Os filisteus aumentaram muito o número, e o povo de Israel olhou aquela dificuldade e saíram o quê? Saíram correndo. E a Bíblia fala que deixaram Eleazar sozinho no meio do campo da batalha. Você já ficou sozinho alguma vez na luta da vida, meu irmão? Já se sentiu sozinho alguma vez quando as dificuldades começaram a acontecer? Alguém disse uma vez que a gente conhece os amigos de verdade é porque quando vem a dificuldade, todo mundo vai embora e só os amigos o quê? Só os amigos ficam. O problema é que às vezes quando vem a dificuldade não fica ninguém. Você já passou por isso? Às vezes você não tem ninguém. Você olha para um lado e para o outro, rapaz, eu pensar que tinha amigo, não tem ninguém. O menino estava contando a história ali do jovem rico e todo mundo largou. E tem gente que passa por isso aí. Na hora da dificuldade, quem é que fica? Só o amigo Jesus é que fica. E é ele que interessa. A Bíblia diz que esse Eleazar, ele era um homem endividado. Ele era um homem amargurado. Mas pela graça de Deus, ele foi recebido por quem? Pelo rei. E se tornou agora um valente na mão de Deus. Ele era um dos valentes de Davi. E quando deixaram ele sozinho no meio da batalha, no meio da guerra, no meio das dificuldades da vida, ao invés dele se desesperar, o que a Bíblia diz que ele fez? Vamos ler a passagem outra vez. Vocês já esqueceram, eu tenho que ler com vocês. A Bíblia diz que ele fez o quê? Vamos ler ali, ó. A partir do versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado ao quê? A espada. Olha que homem maluco, homem danado, rapaz, no bom sentido. A Bíblia fala que no meio da luta, no meio da peleja, todo mundo abandonou, e ele agora, ao invés de largar a espada e fugir também, o que ele fez? Aí mesmo que ele segurou a espada e partiu para cima dos filisteus. E a Bíblia diz que ele lutou tanto, matou tanto naquele dia, que no final das contas deu cãibra na mão dele, e a espada estava agarrada na mão dele, tiveram que ajudar ele para tirar a espada da mão dele. Que homem valente! E era um derrotado, e era um desprezado, era um endividado. Só que o rei o aceitou, e agora ele lutava com a espada na mão. O que é a espada na mão do cristão? O que é a espada na mão do cristão? Irmão? O que é a espada? Fala, irmão, o que é a espada na mão do cristão? Alto, vamos ouvir. O que é a espada? A Bíblia, fala, a Bíblia. A Bíblia é minha espada. Fala, a Bíblia é a minha espada. Meu irmão, eu te pergunto, quando vem a dificuldade, quando vem o problema, você larga a Bíblia ou você se mantém seguro a ela? Tem gente que na hora da dificuldade, na hora do problema, ele larga a Bíblia, ele larga os ensinamentos da palavra.
Quando vê a dificuldade, quando vê os problemas da vida, quando deixam ele sozinho, ele também larga a palavra. Ele fala, já que ninguém me ajudou na igreja, já que eu não tenho amigo na igreja, já que ninguém cuida de mim na igreja, eu também não quero mais ir nessa igreja não. Não tem gente que fala isso. Você vai largar? Agora é hora de largar? Você tem que ser um valente na mão de Davi, meu querido. Jesus te recebeu como você é. Te recebeu endividado, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Jesus te aceita como você é. E agora quando vier a dificuldade, meu irmão, se apega à palavra de Jesus e seja um vitorioso. Aquele homem lutou tanto com a Bíblia, permaneceu tão ligado à palavra, que na hora de tirar, de largar, ele não conseguia. Deu cãibra, a mão ficou agarrada à espada. Você tem que vencer pelo poder da palavra, pelo conhecimento que Deus te dá da palavra dele. E você tem que fazer com que isso seja uma coisa tão natural em você, que a palavra agora se torne parte da sua vida. A Bíblia diz que quando o diabo chegou para tentar Jesus lá no deserto, como foi que Jesus venceu o diabo? A Bíblia diz que o diabo chegou e falou, se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus virou para o diabo e falou o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. O diabo falou, esse negócio de estar escrito é um caso sério. A Bíblia diz que o diabo levou Jesus lá para um alto monte lá e falou, se é filho de Deus, se lança aqui de cima. Jesus falou, também está escrito, meu amigo, está escrito na palavra, né? Que você não pode tentar Deus não, nessa aí também não cai, está escrito na palavra. E o diabo foi e falou, não, peraí, vem cá, tá vendo esse reino do mundo inteiro aí? Passei a perna em Adão, tudo é meu agora, eu posso dar para você sem você precisar morrer. Jesus falou, meu querido, também está escrito, só o Senhor seu Deus adorarás, também está escrito na palavra. Jesus só vencia o diabo por aquilo que estava o quê? Escrito. Como é que você quer vencer as dificuldades na tua vida? Se você tem se afastado da palavra, se você tem se afastado do estudo da palavra, se você não tem se tornado um cristão dedicado ao conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra que vai te dar força, que vai te dar poder para você ser um vitorioso. Leia a sua Bíblia mesmo sem vontade. Pratique os ensinamentos da Bíblia. E você vai ver que ela vai se tornar parte da sua vida. E é nisso que reside o poder do cristão. A palavra Eleazar quer dizer o quê? Peraí, deixa eu esquecer. A palavra Eleazar, ela quer dizer aquele a quem Deus... Eleazar, aquele a quem Deus ajuda. Quer ser ajudado por Deus? Então estuda a tua palavra, estuda a Bíblia, põe em prática os ensinamentos da palavra, e você vai ver que Deus vai derramar as bênçãos do céu sobre a sua vida. Amém? Quantos aqui querem ser abençoados por Deus? Quantos aqui querem ser abençoados e vencer as dificuldades da vida? Então põe em prática os ensinamentos da palavra. Estude a tua Bíblia e põe em prática os ensinamentos da palavra, e você vai ver que Deus ele vai abençoar você. E você vai ser vitorioso. O último valente desses primeiros três é quem? Samar. E a Bíblia fala a respeito desse Samar. Olha que coisa interessante. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o quê? Um grande livramento. Amém? Esse Samar foi uma coisa interessante. A Bíblia diz mais ou menos que Davi parece que deu uma doação para Samar e aquele povo daquela terra ali. Era um pedaço de campo, era uma terra onde eles plantaram lentilha. O rei deu para eles. E a Bíblia fala que o filisteu agora veio querer tomar. E quando o povo viu os filisteus vindo com espada de ferro, lança de ferro, o povo fez o quê? Saiu correndo. Mas Samar é diferente. Samar falou, opa, comigo não, meu irmão. Porque isso aqui quem me deu foi quem? Foi o rei. E se o rei me deu, eu vou defender. E a Bíblia diz que ele lutou contra os filisteus e expulsou o inimigo. Amém? O que foi que o rei deu para você, meu irmão?
O que o rei deu para você? Qual é a coisa de maior valor que o rei Jesus deu para você? Hein? A salvação. E eu te pergunto, meu irmão, o diabo quer tomar a tua salvação, você vai dar mole para ele? Hein? Não pode dar, meu irmão, de jeito nenhum. Desculpa essa maneira de falar, mas eu quero que você entenda. Então eu tenho que usar uma linguagem mais simples. Meu irmão, Jesus deu a salvação para você. Se o diabo quer tomar, você não pode dar mole a essa salvação, meu irmão. Não pode não. Tem que lutar por ela. Eu fiz uma semana de oração há muito tempo atrás, lá na igreja de Santa Maria. Jean está aqui, ele sabe do que eu estou falando. A igreja de Santa Maria ainda era uma igrejinha pequenininha, agora está um igrejão, está bonita, tão bonita quanto essa aqui, está linda. Mas quando eu fiz a semana de oração lá, era uma igrejinha que se reunia numa salinha. E eu lembro que a cada noite tinha um irmão lá que chegava todo contente, abria a porta, irmão Antônio, abria as portas da igreja todo contente, todo feliz, ele e a esposa dele. Lá por volta da quinta-feira ou quarta, eu estava lá, cheguei na igreja cedo, contando que o irmão Antônio tivesse chegado cedo para abrir a igreja, e o irmão Antônio nada de chegar. Até que atrasou um pouco, mas ele chegou. Ele e a esposa dele, ele veio na frente e ela andando atrás. Eu achei aquilo esquisito, que eles só andavam juntos. E o irmão Antônio chegou lá, abriu a porta, olhou para mim de cara feia, assim, ele sempre chegava sorridente, olhou para mim sério. Boa noite, irmão. Eu, boa noite. Abriu a porta e tal, eu falei, alguma coisa aconteceu de errado aí com o irmão Antônio. Eu me aproximei dele com jeitinho, orei antes, fui lá falar com o irmão Antônio, falei, irmão, a esposa dele sentada lá no cantinho. Cheguei, irmão Antônio, o que aconteceu? O senhor está meio sério hoje, está meio aborrecido. Ele, estou aborrecido, meu amado. Se eu não fosse cristão, eu tinha feito a besteira hoje. Eu falei, que é isso? Então o negócio é sério. Falei, me conta, o que foi? Irmão Antônio começou a me contar. Você sabe que eu recebi uma herança? Quando meu pai morreu, ele deixou para mim anéis de ouro, cordão de ouro, relógio, um monte de coisa de ouro, e que eu deixei guardado lá, porque eu sou cristão, não uso mesmo essas coisas, mas tem seu valor, e num momento de dificuldade eu podia vender, aquilo me serviria de alguma coisa. Eu falei, é verdade. Mas o que aconteceu? Ele falou, você acredita que passou um cara vendendo não, com um negócio de pintinho, uma Kombi, com um negócio de pintinho, cortina e tapete, lá na rua, lá de casa, lá, e começou a gritar, quem tem ouro velho? Quem tem ouro velho para trocar? Vem trocar aqui comigo por pintinho, por tapete, por não sei o que e tal. E diz que a mulher dele começou a pensar dentro de casa, falou, a gente está cheio de ouro velho aí dentro. Ouro que já não tem tanto valor assim, o tempo está passando, vai perder a validade. E diz que ela pegou o relógio bonitão que o pai deixou para ele e falou, não vou levar tudo não, só vou levar esse relógio. Levou o relógio, diz que o homem abriu a Kombi, despejou tudo que tinha dentro da Kombi na casa do irmão Antônio, né? Encheu a casa do irmão Antônio de pintinho, de cortina, tapete, jarro para enfeitar a mesa, prato, copo, tudo que o homem tinha, o homem deu. Por causa daquele relógio, ouro velho, mas que vale, né? E aí, quando o irmão Antônio chegou em casa, que abriu o portão para se arrumar para ir para a igreja, os pintinhos correndo, ele quase pisou nos pintinhos. Ele, mulher, o que houve? E ela falou, olha, ele vai me dizer que a gente acertou na loteria, a gente nem joga. Ela falou, não. Ela foi e contou para ele. Ele falou, Amaro, quando ela me falou isso, se eu não fosse cristão, eu tinha enforcado ela. Eu falei, graças a Deus que o senhor é cristão, né, irmão? Ele, graças a Deus. Quando eu olhei para a irmã, ela estava assim, ó, lá no cantinho. Ela, graças a Deus. E ele foi e falou, olha, Amaro, eu estou com dificuldade até de olhar para ela. Eu falei, não, o senhor tem que perdoar, irmão. Ele, eu sei que eu tenho, eu estou pedindo o poder de Deus. Ele é um irmão muito cristão, ele já perdoou também, claro, tudo passou. Vão-se os relógios, ficam as mulheres, né? E ele ficou bem, ele ficou legal. Mas, irmãos, eu aprendi uma coisa interessante. O diabo faz a mesma coisa, faz ou não faz? Ele passa pelo mundo oferecendo para a gente o quê? Prazeres, oferece para a gente uma série de coisas. Ele fala, quem tem uma salvação velha para trocar? Quer uma vida mais agitada? Eu tenho uma vida mais agitada para você.
tem sexo, tem felicidade, tem alegria, carnaval, oba-oba, alguma coisa melhor. Você quer ter uma aventura? Vem cá, eu troco com você pela tua felicidade, pela tua salvação. Mas, queridos, a salvação, por mais velha que seja, ela continua tendo sempre o quê? Valor. Quanto mais o tempo passa, mais valorizada a salvação é. E se você se sente atacado pelo diabo, porque ele quer tomar a tua salvação, você tem que fazer como aquele homem, o Samar. Você tem que lutar pela salvação, porque foi o rei que te deu. Você não pode dar mole para o diabo, meu irmão, não dá mole para o diabo. Não perca tempo vendo coisa que vai te levar para longe de Jesus. Não perca tempo indo a lugares que só vão te levar para longe de Jesus. Não perca tempo fazendo e falando coisas que só vão te levar para longe de Jesus. Valorize a tua salvação. Empreenda a tua luta como cristão, para cada vez tomar como sua essa bênção da salvação que Jesus está dando para você. Você tem que ser vitorioso. Você tem que lutar para vencer. O nome Samar quer dizer, sabe o quê? Eu deixei anotado que eu esqueço. Aquele que Deus ouve. Samar quer dizer aquele que Deus ouve. Ou seja, meu irmão, o diabo está lutando contra você. Você está se sentindo tentado. Você tem caído em alguma tentação. Você tem passado por dificuldades na sua vida para se manter em pé, para se manter vitorioso diante do Senhor. Saiba que se você se ajoelhar e orar e buscar Jesus, Deus ouve você. E Deus não só ouve, Deus dá poder a você, para você lutar contra o inimigo e para que você seja vitorioso. Que Deus possa te abençoar. Que você possa sair daqui pensando nessas verdades que a gente estudou na Bíblia, na palavra de Deus nessa manhã. E que você possa colocar em prática na sua vida. A Bíblia fala daqueles outros 3 valentes ainda, que quando Davi suspirou querendo água lá do poço de Belém, eles entraram na terra do inimigo e trouxeram água para matar a sede do rei. Quais são os desejos de Deus para a sua vida? Quais são os desejos que Jesus ele tem para esse mundo? Se você é um valente de Jesus, você não vai achar nenhuma obra difícil. Ainda que você tenha que entrar no terreno do inimigo, lutar para ser vitorioso, você vai fazer a obra e a vontade que Deus ele tem para você e para a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te faça vitorioso em todos os assuntos da sua vida. Que Deus nos abençoe.